fonte de alimentação, essa que já é para trilho DIN, já fica muito mais fácil de trabalhar, tanto para fazer a instalação, conexão das fiações, como também para você fazer algum tipo de manutenção, uma troca, tá? Bom, a gente tem, então, uma especificação básica nela, né, que é basicamente você escolher a tensão de alimentação dela, tá? Como essas fontes, em geral, são fontes chaveadas, tá escrito bem pequenininho aqui, fonte chaveada, ela não tem uma tensão de alimentação fixa. Quer dizer, ela pode receber alimentação de, por exemplo, nesse caso aqui, de 100 a 240 volts. 110, 220, né? O que muita gente chama aí de bivolt, tá? Então essa é uma primeira especificação que a gente tem que considerar, a tensão de alimentação dela, tá? A tensão de saída, no caso a gente vai sempre trabalhar com 24 volts, tá? Em corrente contínua para os nossos comandos. E a corrente de saída, aqui a gente tem uma informaçãozinha de corrente de saída dela, tá? 3 ampere, tá? Então a gente tem na especificação aqui, na codificação para especificação, né, para fazer a compra dela, a gente tem esses últimos dígitos aqui, no caso 3, né, que correspondem à corrente de saída dela, tá? E como que eu defino qual que vai ser a corrente de saída? É a mesma coisa que eu comentei com relação à parte de proteção. Você vai fazer um balanço, vai verificar a quantidade de elementos que você tem e ter mais ou menos uma ideia, né, de sistema de sinalização, os contadores que você vai acionar, os contadores auxiliares e todos esses elementos que serão alimentados por essa fonte de alimentação. Faz um balanço, faz mais ou menos um cálculo por cima, vê mais ou menos qual que vai ser a necessidade em termos de corrente de saída da fonte de alimentação. Tá? Para aplicações pequenas, 3 amperes é mais do que suficiente, mas conforme vai aumentando o número de elementos no circuito, a exigência de corrente vai ficando cada vez maior, tá? A gente também tem especificação no catálogo do fabricante relacionada a consumo, né? Então também tem a corrente de entrada, né? Corrente exigida da rede elétrica, tá? Isso é uma coisa importante para a gente dimensionar o disjuntor, né? Que vai fazer a proteção desse sistema aí. Muitos catálogos de fabricante até já sugerem a escolha do disjuntor ideal para fazer a proteção da fonte. Então isso é uma coisa legal, né? Vocês percebem que o fabricante ele facilita bastante a vida do desenvolvedor, justamente porque o fabricante quer vender os equipamentos dele. Então aquele que facilitar mais a nossa vida, provavelmente é aquele que a gente vai olhar uma, um olhar diferente, né? De que vai comprar realmente aquele carro, né? Então a parte da fonte aqui é bem tranquilinha.